Bom dia para você aí nessa casa, nessa manhã linda, nesse dia que o Senhor fez para mim e para você. Hoje há uma mesa farta na presença do Senhor e nós vamos comer dela. Mas nós não vamos ser egoístas. E agora eu quero te pedir, compartilha com alguém que você ama. Compartilha essa mesa farta nas suas redes sociais. E vamos todos juntos buscar aquele que tudo pode nas nossas vidas. Amém? Encontre um lugar confortável aí na sua casa. Nós estamos no sofá para adorar juntos. Nós temos célula. Se você não faz parte de alguma célula, você pode mandar aí no nosso chat, falar com os nossos líderes de célula que estão lá ligadinhos para te orientar. Você pode interagir, pedir oração, testemunhar. Esse é o nosso momento, momento do nosso culto, meu e seu, momento da gente cultuar e entregar ao Senhor as nossas ofertas, o nosso coração, tudo que nós temos. Que nessa manhã o seu coração seja uma terra fértil para a palavra de Deus, que ela possa frutificar na sua vida e na sua família. Seja livre nesse momento. Nós vamos ceiar também. Separe a tua ceia, o seu vinho, e seja abençoado nessa manhã gloriosa, em nome de Jesus. Que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou. Não me sinto assim.
de meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, e diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Ainda que há vozes contrárias, ainda que há enganos, mentiras, a tua voz é que eu darei ouvido, Senhor. Eu sou amada, eu sou forte, porque na minha fraqueza o Senhor me faz forte. Em ti eu posso, em ti eu posso, em ti eu posso. Porque lá na cruz, o Senhor venceu por mim. O Senhor venceu para me dar uma identidade. O Senhor venceu para me chamar de filha, e para me pôr em teus braços. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Se você pode agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí onde você está. Sinta o toque da presença de Jesus. Sinta o amor do Pai te tocando. Sinta esse amor. Sinta essa vida no seu interior. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro
A morte foi tragada. O céu é uma realidade para mim e para você. Nós nascemos lá. E o desejo do nosso Abba é que o céu permaneça em nós. Eu libero esse céu sobre o seu coração nessa hora, sobre essa manhã. Receba essa vida, receba esse amor que te envolve. Ele é adorado para sempre. Para sempre Ele é entronizado. Para sempre Ele é o Rei, o Cordeiro que venceu. Faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. E o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. E sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti,
cremos em Ti, o Deus do sobrenatural. Vem, Senhor, oh, Deus de milagre. Oh, aquele que era e que há de vir, e o seu poder vai ressurgir. Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, o seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, que os mortos vivam, que os cegos enxerguem, que haja vida. Oh, vem Deus, opera os Teus milagres aqui, Deus. Oh, nós cremos, nós cremos. O Senhor não mudou. Nós cremos sim. Passa nesse lugar e cura, e cura, e cura. Oh Deus, oh sim, Deus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em Ti, Removemos a dúvida. sim, eu creio em Ti, Removemos a dúvida agora no nome de Deus do Jesus. sobrenatural. Toda incredulidade agora. Liberamos agora fé sobre o Sim, seu eu creio coração. em Ti, Fé. sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ora lava sanda, ira lava sanda. Sobre Espírito. Sobre Espírito. Declaramos, declaramos, declaramos vida, Senhor. Declaramos a vida de Deus. Profetizamos a vida de Deus. Oh, profetizamos a vida de Deus. O Deus que faz os mortos viverem. Nós declaramos agora a vida de Deus. Em tudo aquilo que está morto, em tudo aquilo que está morto, nós declaramos a vida de Deus. Declaramos a vida de Deus. Oh, a vida de Deus. Oh, aqueles que estão perdendo as suas esperanças, aqueles que estão em depressão agora, nós declaramos a vida de Deus, a vida de Deus.
Oh, declaramos sobre o vale, oh, sobre aqueles que estão mortos, declaramos vida, Senhor. Oh, Espírito, vem com o teu vento, vem com o teu vento e sopra sobre o vale, e sopra sobre o vale. Oh, Deus, declaramos agora, em nome de Jesus, vem, 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 vem. Oh, nós cremos, oh, a vida, oh, declaramos vida, 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 abundância, abundância. Oh, aonde Jesus está, a abundância de vida. Oh, a morte não permanecerá, a morte não prevalecerá contra a sua casa, contra a sua família. Declaramos vida, 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 vida. Oh, Rakadarabasu. Oh, Esperança viva. Oh, Ralabasandaye. Oh, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Continue nesse cântico. Feche os seus olhos aí, você que está na sua casa. Oh, deixa a vida de Deus entrar. Deus do sobrenatural quer entrar aí. Ah. Traga a existência, traga a existência, traga a existência. Você crê e vai viver todo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, aleluia, bom dia. Que dia maravilhoso! Uau! Quanta vida de Deus liberada ao nosso favor! Quanta vida de Deus, quanta unção de Deus nesse louvor! Que o Espírito do Senhor possa te preparar para uma manhã especial. Esta manhã o Senhor reservou para nós. Esta manhã foi reservada para aqueles que têm sede e fome pela palavra. Esta manhã foi reservada para aqueles que querem viver o inabalável de Deus. Deus, oh, quer te tornar alguém inabalável, inabalável, inabalável. Aleluia! Que especial essa manhã. Bom dia, e eu quero, nesse dia lindo, compartilhar a última palavra da série Inabalável. Inabalável, você é inabalável, sabe? E o tema da minha palavra é chaves para o tudo de Deus. Eu tenho certeza que nesses dias você tem sido muito marcado pela palavra. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. E estamos em dias oportunos. Na semana passada falamos sobre transformação. E hoje eu quero te liberar chaves para você receber o tudo de Deus. Há um pão fresco do céu. Há um pão fresco do céu. Aleluia. E Deus vai liberar para nós comermos dele. E eu quero compartilhar com você esta palavra, que temos nesses dias sendo desafiados a rompermos em tantas áreas das nossas vidas. Nesses dias temos sido tão desafiados a alargar as nossas tendas, o nosso conhecimento. Nesses dias temos sendo alargados por Deus para inovar. Nunca houve tanta inovação. Nunca os dias foram tão abreviados. Essa semana eu estava lendo uma pesquisa que cientista lá do Vale do Silício,
publicaram, e dizia que neste tempo avançou por causa desse momento atual, 3 anos à frente. É como se nós tivéssemos pulado 3 anos em inovações, tecnologia, desenvolvimentos específicos. E eu creio que aquilo que estava talvez empacado em nossas vidas foram acelerados. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos chamou para viver na zona de conforto. Deus sempre nos desafia a algo novo. Desafios fazem parte das nossas vidas. Desafios, eles são necessários para o nosso desenvolvimento. Os desafios, eles servem para nos impulsionar a tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E eu quero, nesses dias, liberar sobre você este novo de Deus, este novo para o novo tempo, este novo para que você possa não somente ser transformado, mas que a inovação dos céus venha frutificar no seu entendimento. Se há um liberar de Deus, esse liberar é para você, é para cada um de nós, é para aqueles que creem. E falando das chaves do tudo de Deus, eu quero compartilhar uma primeira chave com você. Eu quero ser muito breve na minha palavra, mas eu quero que essa palavra penetre o seu coração, assim quando eu escrevi essa palavra, ela penetrou dentro de mim, ela rasgou o meu interior, que ela possa entrar, penetrar dentro de você e frutificar numa medida multiplicada. E a primeira chave é que inabaláveis reconhecem as suas fraquezas. Diga assim: inabaláveis reconhecem as suas fraquezas. E o texto que eu quero ler com você aqui está em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9 e verso 10. E a palavra diz o seguinte: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Diga aleluia, aleluia. Deus quer revelar a sua força, e o texto aqui nos leva a perceber que o ponto da nossa força está na nossa fraqueza, porque é aí que o poder de Deus se manifesta. Reconhecer fraqueza não é se mostrar fraco, mas é permitir que a força de Deus se revele a você. Sabe, muitos homens têm medo de demonstrar as suas fraquezas. A grande questão é que Deus escolhe o improvável para tornar ele alguém improvável. Sabe, é olhar a circunstância contrária, é olhar a impossibilidade, é olhar aquele amado irmão, é olhar para nós, enxergar que não podemos nada, mas na nossa fraqueza há uma fortaleza liberada por Deus. Às vezes pensamos que nós não somos capazes de cumprir a vontade de Deus, em detrimento de olhar para os nossos adversários, para os nossos inimigos, para os desafios que se apresentam diante de nós. Mas aí que está a chave, porque quando nós nos achamos incapazes, quando nos achamos fracos, e aí Deus te diz: você é forte. É aí que Deus entra e libera sobre você força, porque aí você olha e você fala: isso é improvável. Essa semana eu estava ouvindo um amigo, alguém que eu amo muito, dizer algo para mim. Ele falou assim: tudo aquilo que eu tenho recebido não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Se tinha alguém que podia bater no peito e falar assim: olha, eu sou o cara, seria esse meu amigo. Mas a grande questão é que ele olhou para a grandeza de Deus, falou: olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, veio do alto.
veio de ti, Jesus. Sabe, quando você entende isso, você se torna alguém forte em guerra. Você se torna alguém forte na área que você for colocado. Você se torna forte naquilo que Deus quer te capacitar. E meditando nisso, eu me lembrei de Gideão. Pois Deus escolheu Gideão, o homem mais improvável, o homem mais limitado daquele momento, para enfrentar, guiar um exército, para guerrear contra um outro exército inimigo dos midianitas. Mas Gideão, sendo chamado por Deus, o contexto dele era um contexto de impossibilidade. Gideão jamais conseguiria vencer uma grande batalha diante de um exército tão feroz, que assolava Israel já há 7 anos. 7 anos sendo roubado, 7 anos vivendo na prisão, na condenação. 7 anos, onde a vida já não fluía mais. Eu não sei quantos anos você está na circunstância que você está hoje. Eu não sei quantos anos que você tem vivido na situação que você está. Talvez você está numa prisão, talvez você está vivendo dias difíceis, talvez são anos e anos que há algo que não rompe na sua vida, áreas que não são atingidas por um tempo de bonança. Sabe, Jesus quer se revelar a você na sua fraqueza. Se há uma escassez, se há uma limitação, é aí que o poder de Deus se manifesta. E Deus olhou para Gideão, o homem mais improvável, mas Ele não olhou para Gideão na ótica natural. Ele falou: eu sei que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que é interessante, antes de Gideão agir, o povo de Israel clamou. Em Juízes 6, no verso 6 diz isso. O povo clamou para o agir de Deus fluir, para o agir de Deus acontecer na vida deles. Eles estavam cansados. Deus está te chamando a depender, a orar, a buscar em Deus a resposta. Ele vai suprir aquilo que você precisa, porque quando você ora, você se rende, dizendo: Deus, eu sou fraco, eu preciso de você, e Ele se revela e te aperfeiçoa na sua fraqueza, e Ele te diz: na tua fraqueza eu te faço forte. Abra os seus lábios aí, comece a clamar em favor da sua necessidade, sabe? Dê a Deus louvores de gratidão por aquilo que Ele vai fazer diante da sua fraqueza, diante da sua limitação. Que maravilhoso! Gideão, diante de um desafio, Juízes 6,15, ele reconhece a sua fraqueza, a sua impotência para vencer um exército tão feroz, tão temido daquele tempo. Mas na hora que Gideão se rende a Deus, Deus levanta a sua voz e diz a Gideão que ele venceria um exército, não numa ótica natural. E ele escolhe ali um exército, 32 mil homens acompanhando ele, para vencer um exército inimigo de mais de centenas de milhares de homens. Seria algo já fora de lógica. Mais de 100 mil homens contra 32 mil. Havia uma total improbabilidade de eles vencerem aquela guerra na ótica natural. Talvez você está vivendo os dias onde o seu inimigo, ele parece um exército muito numeroso, e você olha para ele, para o adversário que te assola, e fala: meu Deus, é impossível vencê-lo. Eu quero te dizer, Jesus está te convidando
a experimentar algo fora da lógica natural e humana. Deus está querendo se revelar a você e mostrar o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, além daquilo que você pode pedir. E Ele quer revelar que na sua fraqueza Ele te torna alguém forte. E o que é mais interessante, que 32 mil homens estavam com Gideão, mas Deus fez uma seleção lá, falou: não Gideão, espera, esse exército é muito numeroso, ele é muito grande, vocês podem vencer essa guerra com esse exército e tomar a glória para si. Não, pergunte quem está com medo, pergunte quem ali está tímido diante da circunstância. E ali 22 mil homens se manifestaram, tímidos e medrosos. Quero te dizer uma coisa, a palavra aqui nos ensina algo, a palavra de Deus aqui nos revela algo, que o poder de Deus não pode se manifestar em pessoas tímidas e medrosas. O que tem te paralisado nesses dias pode ser um ambiente de timidez, uma atitude tímida, porque a timidez também é um tipo de medo. É o medo da reputação ser exposta, de o fracasso acontecer. Deus não tem pacto com o medo, porque o amor de Deus lança fora o medo. E Jesus, Ele quer se revelar a você, arrancando de você todo medo, toda timidez, porque Ele não te deu um espírito de medo, não te deu um espírito de timidez, mas te deu um espírito de ousadia. Por que isso? Porque a fraqueza, ela te habilita ao seu chamado, o medo não. A fraqueza, ela te habilita ao seu chamado, mas o medo não. O medo te impede de viver aquilo que o Senhor tem reservado para vocês, para cada um de nós. O medo são como ataduras nos aprisionando em algo que nós não gostaríamos de estar presos. Há uma segunda chave aqui, que homens inabaláveis são homens consagrados. Deus me fez lembrar de Sansão. Sansão, ele tinha força. A força de Sansão era tamanha, que com uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens. Eu não consigo imaginar a tamanha força de Sansão, mas eu consigo imaginar a glória que se revelava quando Sansão era usado em sua força. Mas a força de Sansão não estava nos seus braços musculosos. A força de Sansão estava na sua consagração. Por quê? Porque quando nós nos consagramos, a força de Deus vem sobre nós. Mas quando olhamos para nós mesmos, quando nós somos vencidos pelas nossas fraquezas, pela natureza pecaminosa, a dedicar aos nossos próprios desejos carnais, tendo como fim a nós mesmos, nós caímos, nós nos enfraquecemos. Porque quando você se consagra a Deus, Deus libera as suas medidas sobre nós. Não há problemas nenhum em desejarmos as coisas, não há problemas em termos sonhos, pelo contrário, isso é muito bom. Porém precisamos consagrar cada desejo, cada sonho, para que ele possa ser participante da obra de Deus na sua vida, para que você possa dedicar os seus sonhos e vivê-los expressando o Criador. Até um carro que você compra precisa expressar o Criador. A roupa que você veste, a maneira que você fala, tudo deve expressar o Criador, porque nenhum grande sonho
tem como fim a você mesmo. Por quê? Grandes sonhos, eles têm como fim. Toda a nação tem como fim o seu próximo. Deus quer nos ativar a começar a sonhar, a desejar coisas que envolvam o nosso próximo. Quando o nosso sonho para em nós mesmos, isso quer dizer que ele não tem planos de Deus. Todo sonho de Deus tem como plano as pessoas que nos cercam. Jesus quer te usar para abençoar a sua família. Jesus quer te usar para sonhar grandes sonhos. Eu me lembro um dia que eu morava em um apartamento de 49 metros quadrados. E certo dia eu fiz uma oração, eu falei: Jesus, eu preciso de uma casa maior, porque a minha sala, meu apartamento é tão pequeno, que a célula que nós servimos aqui, o Senhor, ela já não pode comportar, essa casa não pode mais comportar o número de pessoas que tem vindo. Havia 50 pessoas dentro de uma casa de 49 metros quadrados, era impossível, mas a glória de Deus estava ali. E certo dia, Deus usou um empresário, alguém muito bem sucedido, alguém generoso, alguém com coração faminto, e esse homem me ligou quase de madrugada para me fazer um convite a ir conhecer um empreendimento que ele estava lançando. E aí, chegando lá, eu olhei, eu falei: meu amigo, eu agradeço a Deus por aquilo que você está se dispondo a me oferecer, achando que eu tenho capacidade para comprar, mas é impossível. Isso que você está me oferecendo é algo fora de lógica. Eu não tenho condições alguma de poder, comprar isso. Mas eu me lembrei que um dia eu fiz uma oração: Jesus, eu preciso de uma casa maior para comportar mais pessoas, para ser mais confortável. E a célula, quando nós fazemos a célula, as pessoas possam ser atraídas e não ser um ambiente de caos, de muita gente aglomerada, mas possa ser um ambiente que flua. E Deus tocou esse empresário para me presentear com essa casa, porque o que ele me cobrou, eu falo que não pagava nem os tijolos que ele usou para construir. Aquela casa, ela foi um palco para a manifestação da glória de Deus. E aí o Espírito de Deus nos surpreende, porque sempre Ele tem uma medida maior para nós. Deus tem uma porção maior para você. Não importa a circunstância, Deus te chama a se consagrar a Ele, a sonhar junto com Ele, a inserir os sonhos dEle nos seus sonhos, para que você possa ser pleno, para que você possa ser profundo naquela frutificação que Deus tem reservado para você. Mas o que é consagração, pastor? Consagração é você dedicar algo a Deus, ou até mesmo a alguém. Isso é consagração. Mas se entendemos que a nossa vida é uma expressão a Deus, nós entendemos que tudo que nós fazemos também é uma dedicação a Deus. Somos o que? Mordomos de Deus. O que o mordomo faz? Ele serve com aquilo que ele tem em suas mãos. Tudo que Deus te deu, o seu linguajar, as suas vestimentas, a sua casa, o seu carro, a sua família, o seu emprego, os seus negócios, tudo foram entregues nas suas mãos para ser sonhado junto com Deus. Deus te deu tudo isso para que você seja mordomo, conduza tudo como mordomo, expressando quem Ele é, manifestando o amor de Jesus, e porções maiores são liberadas para aqueles que entendem isso. Inabalável é perceber que a consagração, ela é fundamental na vida de um cristão, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém que quer experimentar tudo que Jesus tem para nós. E o que torna a cada um de nós alguém consagrado? O que te torna alguém consagrado? A sua dedicação a isso. O que você tem dedicado à sua vida? O que hoje toma a maior parte do seu tempo? O que hoje você está consagrado? Eu estava meditando e me veio uma ilustração. Eu me lembrei de um amigo que ele faz facas, espadas, e toda a espada, para ser feita, é pego um aço, e esse aço
é colocado, mergulhado no fogo, num fogo intenso. E à medida que aquele aço é colocado naquele fogo, ele recebe um calor tão forte que ele se torna algo flexível, e recebe pancadas específicas para ser lapidado, moldado, para que aquele ferro se torne algo com um propósito. E esse processo, ele é feito algumas vezes, até que esse aço se torne o instrumento ideal. Isso acontece conosco. Nossa vida ela é um processo, como se nós fôssemos uma espada na mão de um ferreiro, que está ali construindo aquela ferramenta, que está ali aperfeiçoando aquela ferramenta, e tudo que você foi projetado para ser, à medida que você vai avançando, à medida que você experimenta do fogo que é Deus, à medida que você mergulha, se consagra no fogo que é Deus, Ele vai te aperfeiçoando para a vida, Ele vai trazendo e liberando vida, liberando unção, capacitação do alto, na sua fraqueza, Ele vai te levando pela sua consagração, te moldando. Por quê? Porque a consagração nos torna homens e mulheres flexíveis para viver o nosso chamado existencial. Diga uau! Oh, aleluia! Sabe, quando você se consagra, Deus te habilita. Porque a consagração, ela te capacita, a consagração, ela te molda, ela te aperfeiçoa, ela te torna, te transforma de alguém rígido para alguém flexível e moldável. Nenhum instrumento rígido, ele pode ser transformado, mas quando ele passa pelo fogo do Espírito, ele passa a ser um instrumento lapidável, ele passa a ser transformado para a obra que Deus tem para nós. Consagrar não é você ser um monge, ir para um lugar, se isolar. Sabe, consagrar é você dedicar a sua vida na área que você foi estabelecido por Deus. O que você hoje foi estabelecido? Talvez você seja um médico. Há muitos bons médicos consagrados, renomados. Para você se tornar um médico, você precisa se consagrar ao estudo de medicina. Para você se tornar um professor exemplar, você precisa mergulhar, se aprofundar naquele assunto, para você lecionar e ser alguém diferenciado na sua área. Para você se tornar um executivo bem sucedido, você precisa se consagrar. É necessário você investir a sua vida. Sabe, para você se tornar um músico, um ministro, você precisa se consagrar. Porque a consagração libera um aperfeiçoamento na sua vida, para você desfrutar da totalidade de Deus naquela área. Deus está nos chamando, porque toda consagração, ela será nula, se ela não tiver como fim, manifestar Deus na terra. Deus te chama a se consagrar, na área que você foi chamado. Talvez você vai ser alguém dedicado ao trabalho, talvez, naquele lugar que você está inserido, você manifestará Deus. Você vai manifestar Deus. Talvez você foi chamado para ser um ministro do Evangelho, assim como eu. Você vai se consagrar e Deus vai te capacitar para anunciar o Evangelho. Isso não quer dizer que os demais não têm essa função. É que o médico vai poder anunciar o Evangelho lá. Eu costumo dizer que o médico, ele é médico, mas não um médico especificamente médico. Ele é um ministro de Deus na função de medicina. Ele serve a Deus sendo médico. Sabe, você pode servir a Deus na sua área, ser consagrado na sua área, ao mesmo tempo manifestar Cristo nos lugares que você estiver. 3, eu quero dizer algo: inabaláveis não temem ao risco. Quando eu penso em risco, eu fico imaginando Pedro, quando Mateus 14:29 fala que ele saiu do barco. Meu Deus do céu, você já parou para imaginar? Você dentro de um barco com muitos amigos, ali, talvez até numa pescaria, e de repente, você vê
uma imagem à sua frente, e ela se apresenta a você, te falando: eu sou Deus. E aí, um dos seus amigos, ou até mesmo você, se levanta e pisa nas águas, falando: se você é Deus, eu vou andar sobre as águas. Eu não sei se você já parou para imaginar a loucura que Pedro fez. Mas Pedro, ele era um homem inabalável, tanto é que ele era pedra. Pedro, sabe por quê? Porque ele decidiu correr o risco para viver os sonhos de Deus. Talvez você poderia ser um daqueles que estavam no barco. Talvez você seria um daqueles que ficariam assistindo a experiência. Muitos de nós assistimos a experiência do nosso irmão, mas não vivemos porque não temos coragem de enfrentar os riscos. A nossa vida, ela é cheia de risco, ninguém garante o nosso amanhã. Mas quando nós corremos riscos, nós conhecemos coisas ilimitadas. Porque quem corre risco depende de Deus. Quem fica no barco, ele não experimenta a glória que Pedro experimentou de andar sobre as águas. Andar sobre as águas aqui está dizendo de você viver um sobrenatural. Andar sobre as águas aqui está dizendo de você andar sobre uma impossibilidade. Andar sobre as águas aqui está falando de você viver a maior experiência da sua vida, da sua história. É conhecer o Mestre, é conhecer a voz do Mestre e desfrutar em segurança de quem Ele é. Ele jamais deixará aquele que confia nele afundar, jamais, porque quando Pedro olhou a situação, ele teve medo e começou a afundar, mas o Mestre imediatamente falou: olha para mim, e olhar para Jesus te faz andar sobre as circunstâncias. Agora eu não sei quem você quer ser. Quem você quer ser? Pedro, que saiu do barco numa loucura? Ou você gostaria de ser os discípulos que ficaram assistindo a experiência de Pedro? Talvez a sua vida ela esteja sendo olhar a experiência do nosso irmão, do nosso amigo. Deus está te chamando: sai do barco, vem aqui, vem aqui. Eu quero te levar a andar sobre as águas. O que tem sido o seu barco nesses dias? O que tem sido? Onde está a sua confiança? Aonde você tem confiado a sua vida? No que você tem depositado a sua confiança? Na sua profissão? Na sua segurança financeira? Na sua esposa, seu marido? Onde está a sua confiança? Nos seus filhos? No carro que você anda? Na maquiagem que você usa? Onde está a sua confiança? A verdadeira segurança só poderá vir daquele que te torna alguém que vive andando sobre as impossibilidades. A verdadeira segurança só pode vir daquele que pode tornar o impossível possível. A verdadeira segurança só pode estar em Cristo Jesus. E para finalizar, inabaláveis, perseveram até o fim. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. A palavra diz, através de Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia. Ninguém será relevante em algo se desistir no meio do caminho. Ninguém será relevante em algo se desistir no meio do caminho. Porque a glória do corredor não está na corrida, mas está no troféu, está na linha de chegada. A glória do corredor está ele subir no pódio, ele cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. Se Deus te chamou
Ele te capacitará a completar a carreira. Que carreira que você deixou no meio do caminho? Qual foi a carreira que você largou? O que você parou, que você começou e separou? Qual foi a carreira que você não completou? Você está vivo porque você está aí me ouvindo. Jesus está te chamando hoje a olhar para aquilo que você deixou e falar: olha, eu vou completar o caminho. O que na sua vida está inacabado, sabe? Deus está nesta hora falando: tire agora os seus projetos que estavam engavetados, comece a colocar para fora construções que estavam paralisadas, projetos que você sabe que Deus plantou em seu coração, sonhos que foram adormecidos. Começa a tirar da gaveta, começa a sonhar novamente. Esse sonho inacabado receberá a plenitude de Deus para ele ser concluído, para que essa obra seja completada. O que você começou? Talvez você começou uma célula e parou. Talvez você investiu em alguém e esse alguém foi embora e você largou esse alguém. Talvez você abandonou um familiar que passava por circunstâncias difíceis, porque ele era alguém complexo, alguém complicado. Sabe, Jesus está te chamando a investir nisso, a investir naquilo que estava dormindo. Porque nenhum homem será pleno em uma obra inacabada, nenhum homem será feliz, nenhum homem será realizado em uma obra inacabada. O próprio Jesus completou a sua obra lá na cruz. Ainda que ele passou por aflições, como diz a palavra, ele estava no Getsêmani, e ali ele sofria o pecado da humanidade, ao ponto de sofrer uma pressão, e pedir ao Pai: Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele estava dizendo ali de uma obra acabada, de uma obra completa. Ele falou: eu estou aqui para completar a obra que eu fui comissionado. Sabe, eu não sei se você já andou pelas ruas e viu um viaduto pela metade. Aquele viaduto, ele não foi feito para ser inacabado, ele tinha um fim, um destino, era para ele ligar algo, era para ele ser completo. Mas algo que é iniciado e não é concluído, ele não tem função, ele não tem propósito. Assim é aquilo que você deixou para trás, os sonhos que você deixou para trás, são obras inacabadas. Deus está erguendo você para olhar para Ele assim como Pedro olhou. Andar sobre as águas é olhar para uma obra acabada, aquela que Jesus já acabou lá na cruz e te capacitou para o sobrenatural. Eu finalizo. Esses dias presenteei meus filhos com uma bicicleta, mas eles ainda não sabiam andar. E eu ali como pai, peguei eles, apliquei as técnicas que eram necessárias para que eles conseguissem andar de bicicleta sem rodinhas. Criança, para andar, ele precisa das rodinhas, porque ele não tem o equilíbrio. E sabe o que é interessante? No meio do caminho, quando eles estavam ali tentando, eu estava ali insistindo, e eles falavam: pai, é difícil, põe as rodinhas que é mais fácil, pai. Põe as rodinhas, porque é difícil andar sem rodinha. Eu falei: não, continua, persevera. Eu falava para eles: continua, permita o papai ensinar vocês são capazes, vai fazendo assim, vai fazendo assado, vocês estão conseguindo, vocês estão avançando. Não, pai, está difícil. Eu falei: não, vai lá. E à medida que ia passando o tempo, o treinamento deles para andar de bicicleta, eles começaram ali a ter mais equilíbrio, e poucos minutos depois, eles estavam andando,
Eles estavam ali desfrutando da bicicleta sem rodinha e falaram: pai. Aí largaram as bikes, vieram abraçar o pai. A gente comemorou junto, a gente se alegrou junto. E aí eles saíram, parecia que eles já eram assim experientes andando de bicicleta. Eu quero finalizar aqui dizendo algo para você. Deus, Ele sempre tem uma palavra que vai te inspirar a cumprir algo que está inacabado. Sempre, quando você medita na palavra, quando você medita de dia e de noite na palavra, Deus sempre terá para você um pão fresco, uma palavra que vai te inspirar, que vai te impulsionar. E eu fecho dizendo, quando nós ouvimos a voz do Pai, não haverá limites para você, e a obra não ficará inacabada. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Eu queria orar por você, porque se há uma obra inacabada na sua vida, Jesus vai completar essa boa obra e vai te tornar alguém inabalável. Você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma pessoa, mas você vai ser alguém completo naquilo que Deus te chamou para ser. Eu dei um exemplo simples aqui de crianças que estavam sendo ensinadas, e Jesus diz que a palavra, ela é vida, ela tem poder, ela é eficaz, e esse poder vai se aperfeiçoar no fraco, esse poder vai se aperfeiçoar no consagrado, esse poder, ele vai se manifestar em você, e você vai correr riscos, assim como essas crianças correram o risco de cair. Oh, Rabashuri Andaramanayasho, você vai cumprir a sua carreira, você vai chegar ao fim, vai levantar o troféu da vitória, vai ter o gostinho de falar: eu vivi a maior experiência de vida, eu vivi tudo aquilo que Deus sonhou para mim, eu sou completo, porque a obra de Deus se completou na minha vida. Feche os seus olhos, se você puder ficar de pé aí no seu lugar, fique de pé e declare esse louvor. Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, e é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, e é assim. Aleluia. Quero liberar sobre você uma unção para completar a carreira. Eu quero liberar sobre você essa unção que vai reconhecer que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é o Todo-Poderoso, o provedor, e vai aperfeiçoar o seu poder na sua fraqueza. Receba agora o que te rouba hoje. Se a sua saúde está limitada, eu quero orar aqui agora, declarar sobre você: Jesus é o especialista, Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o doutor dos doutores, e está liberando sobre você vida, unção, capacitação sobre o seu físico, sobre o seu corpo. Receba agora a saúde de Cristo, receba agora para se tornar alguém inabalável à vida de Deus. Receba agora essa unção. Você que está desanimado, você que está se sentindo enfraquecido, eu quero liberar agora uma unção poderosa de conquista, uma unção poderosa de conquista. Arranque agora os seus projetos, visualize os seus projetos saindo da gaveta, visualize agora o Espírito de Deus fluindo em você, te capacitando, te liberando vida, capacidade do alto, para desfrutar de tudo que Deus tem reservado para você. Receba agora a palavra que vai soprar os seus ouvidos. Oh, você que está com o casamento destruído, parece que está tudo acabado, parece que aquela ofensa não vai parar de ecoar nos seus ouvidos. Jesus entra agora na sua casa,
Jesus te prometeu uma obra acabada lá na cruz, porque Ele completou a obra, e Ele vai completar a sua obra na sua casa, na sua família. Você que tem filhos que estão perdidos, Jesus entra na sua casa hoje. Eu vejo Jesus entrando, eu vejo como jovens sendo atraídos, pais sendo transformados pelo ferreiro Jesus, você sendo provado, dias de provação no fogo, Jesus entrando e tocando na sua casa para ensinar os seus filhos, para inspirar os seus filhos, expressar Jesus nos seus filhos. Sabe, nesses dias se prepare, porque Deus te colocará em lugares de honra. Deus te levantará o seu rosto para contemplar a beleza da sua grandeza, da sua santidade. Deus não deixa uma obra inacabada. Deus não é o construtor que arquitetou uma obra e deixa ela imperfeita. Você é uma criação perfeita do Pai, e toda obra ficará concluída na sua vida, em nome de Jesus. Estou cercado, sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Obrigado, Jesus, por esta manhã tão especial, por esta palavra que fecha um ciclo, que fecha uma série, e que o Teu nome seja engrandecido a partir de então em cada um de nós e através de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Dia, quanto nós recebemos hoje nessa manhã, quanto da palavra de Deus. Vamos cear em memória a Jesus. Assim Ele nos orientou, assim Ele nos ordenou. Lá em Lucas 22, há um registro da ceia. Jesus, no íntimo com os discípulos, Ele nos fala, e tomando um pão, havendo dado graças ao Pai, Ele o partiu e serviu aos discípulos. E Ele disse: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós, oferecido em favor de todos nós. Fazei isto em memória de mim. Jesus sabia o que Ele estava por fazer. Ele sabia que o corpo dele seria moído. Ele sabia tudo o que Ele ia passar, todo o sofrimento, toda a dor, todas as chibatadas, todas as cusparadas, todo o sofrimento de levar aquela cruz até o Calvário, a crucificação. E Ele disse que o corpo dele estava sendo dado por nós, o corpo de Cristo. Ele disse que Ele era o pão da vida. Quando nós comermos o pão, a gente tem que sentir no nosso coração, no íntimo do nosso coração, entender aquele ato que Ele estava praticando naquele momento, um ato que mudou a história da humanidade. O sacrifício de um justo, de um Deus que não pecou, pela sua e pela minha vida, pela vida de toda a geração, um sacrifício único, a morte do Cordeiro perfeito de Deus, suficiente para conter todo o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações. Naquele dia, Ele disse: partam o pão. Quando comerem o pão,
como em minha memória, sabendo que naquela cruz eu fiz a troca. Eu levei toda a doença para que você tenha saúde. Ele levou toda a enfermidade para que nós tenhamos saúde. Ele levou toda a pobreza para que nós sejamos ricos. Na cruz, você pode lançar agora, ao comer o pão, lance naquela cruz toda doença, receba saúde. Lance naquela cruz toda ferida na alma e receba paz, receba cura, receba o bálsamo de Jesus. Lance naquela cruz toda angústia e receba dele a paz que excede todo entendimento. Lance naquela cruz todo medo e receba o corpo dele, o amor de Cristo, que lança fora todo medo. Como o pão, vamos comer o pão, recebamos tudo que Cristo nos trouxe. Ele sabia que esse ato, o que ele estava fazendo, iria modificar bilhões e bilhões de vidas, alcançar bilhões e bilhões de vidas. O amor do Pai seria pregado por gerações e gerações e continua sendo pregado. O ano que nós estamos é 2020, porque a gente começou a contar a partir da chegada dele. Oh Deus! E ele disse: bebam vinho, bebam suco de uva, bebam vinho. Ele representa o meu sangue que é derramado a seu favor, a favor de todos nós. O sangue representa a nova aliança, a aliança que ele firmou. Na cruz ele consumou a obra, ele o justo, fez muitos justos que creem no sacrifício dele naquela cruz. O sangue da nova aliança, o sangue de Cristo, através do qual o Pai diz que os nossos pecados não são mais vistos, que Ele não enxerga mais nas nossas vidas o pecado, porque o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. Esta é a aliança, a nova e eterna aliança, que Ele firmou naquela cruz, quando Ele disse: Pai, está consumado, a Ti eu entrego o meu Espírito. Recebamos hoje vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus entrando nos corações, no mais íntimo dos corações. Eu vejo corpos sendo sarados, emoções sendo saradas, a paz de Deus alcançando as vidas, as famílias. Eu vejo Jesus, o Espírito Santo realizando a obra dele, alcançando você que está agora ouvindo essa palavra de Deus. Receba o todo de Deus, porque até hoje, e a palavra de Deus fala que Jesus encontra-se à direita do Pai, e Ele continua intercedendo e orando pela minha e pela sua vida, pela minha família e pela sua família. Ele continua orando, intercedendo junto ao Pai, dizendo: o sacrifício foi suficiente. Alcança mais vidas, Senhor. Toca nos corações
que vidas sejam alcançadas nessa manhã. Entrega a sua vida, meu irmão. Entrega a sua vida, entrega seu coração àquele que pagou o preço para que nós recebêssemos a vida de Deus. É o que nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. É esse agora o nosso momento de generosidade. Que prazer esse momento. Esse é o momento onde nós podemos responder ao amor de Deus. E é engraçado que às vezes nós estamos num momento tão difícil no Brasil, né, em todos os lugares e nações, passando por um momento de crise. E talvez você fale: Denis, eu não tenho nem dinheiro para ofertar, para dar ao Senhor. E eu já me encontrei nesse momento também triste por não poder ter uma semente para dar. E talvez hoje você não tenha essa semente para dar, mas Deus é aquele que dá a semente para você. E hoje o Senhor está te dando uma semente. E eu não quero que você retenha essa semente. Eu não quero que você perca a oportunidade de ser abençoado. Porque nós dizemos que o dinheiro ele é físico, ele é natural, mas o dar é sobrenatural. E quando você dá, Deus responde a você no sobrenatural, e coisas sobrenaturais vão acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida. E hoje eu quero declarar isso sobre você, porque talvez você fale: Denis, eu não tenho. Aquela mulher tinha simplesmente 3 moedinhas, bem pequenas, talvez seriam R$3, eu não sei. Mas se você tem R$3 hoje, e você disser: Senhor, esses R$3 hoje eu estou separando para o Senhor, estou dando uma oferta. E Jesus disse para aquela mulher, para aquela viúva pobre, que ela deu mais que todas as pessoas que estavam naquele lugar. Não por causa da quantidade que ela estava dando, mas simplesmente por causa do coração dela, por causa da resposta dela em amor ao Senhor. Porque quando nós amamos, nós damos o nosso tudo. Quando nós amamos a nossa família, os nossos filhos, nós damos tudo para Ele. E talvez você fala: não, eu não consigo dar o meu dinheiro, porque talvez você está preso, você está com medo, como o pastor pregou aqui hoje. Talvez você tenha medo de dar, mas eu quero dizer para você que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E se você hoje se dispor a dar, em uma resposta ao amor de Deus, eu tenho certeza que a sua semente virá, e você terá 100 vezes mais, porque Deus ele multiplica aquilo que você semeia, porque é sobrenatural o dar. Amém, irmãos? E eu quero realmente orar por você agora, orar por empregos novos, orar para que haja um despertar de novos empreendedores, para que nunca falte na vida dos filhos. Antes nós teremos para dar. A palavra diz que nunca faltará na mesa dos filhos, e o justo nunca mendigará o pão. Por isso eu quero orar por você. Feche os seus olhos agora, onde você estiver, e eu quero orar pelas suas finanças, pela sua vida, pela sua semente. Se você tem uma semente aí, pegue na mão, mesmo que seja virtual, talvez você não tenha, mas faz um gesto aí, agora, que você tem algo para dar agora. Você vai dar lá na sua célula, né? Você vai ter lá, o seu líder vai passar para você a conta da igreja, na célula, e você vai poder dizimar, ofertar, aquilo que o Senhor falar no teu coração. Por isso agora feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora, Senhor, para que haja realmente, Senhor, semente para os meus irmãos, porque nesse tempo de crise, Senhor, não falte a semente para dar, Pai, porque nós sabemos que quando nós damos, algo sobrenatural acontece. O Senhor tem liberado coisas sobrenaturais sobre nós nessa noite, nesse momento, nessa manhã, nesse período, Senhor, que nós estamos passando. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que haja um despertar na vida dos meus irmãos, que haja realmente um despertar para que eles possam enxergar, que haja revelação de que realmente dar é o melhor caminho, de que realmente dar é a melhor resposta de amor que nós podemos dar. Abra os olhos dos meus irmãos, abra os nossos olhos, porque para que essa obra continue, para que, Senhor, nós possamos expandir o Evangelho, Senhor, nós precisamos realmente abrir mão, Senhor Deus,
daquilo que nós achamos que é nosso, mas não é nosso, é teu, porque toda semente que nos foi dada, foi nos dada para semearmos, para que nós possamos ter abundantemente mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queremos encerrar esse culto tão especial. Estamos aqui embebedados do amor de Jesus. Grandes coisas Deus está fazendo em nós. Feche os seus olhos. Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por tanto favor liberado. Que haja sobre nós, sobre as nossas famílias, a tua unção que quebra o jugo. Que haja sobre nós, Jesus, o teu amor de uma maneira profunda. Que nos tornemos inabaláveis diante dos dias que se sucederão, e que o Senhor possa ser visto, que a tua graça, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Um ótimo domingo, uma semana excepcional, debaixo do favor inesgotável do Pai. Amém.